para estar no programa Brasilianas.org, que discute hoje os impactos do escândalo de corrupção na FIFA sobre o futebol brasileiro. Nesse último bloco, vamos voltar ao tema dos mecanismos legais existentes hoje no país para inibir a corrupção no futebol. Eu começo com o Pedro, lá no Rio de Janeiro. Pedro, você já abordou isso em um dos blocos. Para sintetizar, o que seria necessário de legislação ou de algum conselho aí para atuar, impedir essa corrupção? Bom, primeiro, uma nova lei para o esporte brasileiro. Não é possível imaginar que instituições criadas pela ditadura do Estado Novo, com inspirações fascistas, sejam adequadas para gerir esse negócio multibilionário em que se transformou o esporte nos últimos 30 anos, no século XXI, que é o século da democracia substantiva. É preciso rever a estrutura. Eu não vejo razão nenhuma porque atletas e clubes não votem nas entidades que organizam as suas competições. Não vejo razão nenhuma para que a tecnologia não seja usada para as pessoas participarem ativamente das decisões que lhes interessam. A sua seleção tem que estar na sua mão. Pelo celular você deve dizer quem você acha que o técnico da seleção brasileira deve ser, quais são os jogadores que devem ser escalados, tem que ser ouvido. Sobre a gestão dessas entidades, eu acho que nós precisamos evoluir no conceito de que elas não são instituições privadas como qualquer outra empresa é. Talvez até inspirar-nos nos modelos das fundações. As fundações são pessoas jurídicas de direito privado, mas têm necessariamente o Ministério Público participando da sua gestão. As organizações esportivas hoje precisam ser diferenciadas no ponto de vista do seu funcionamento legal. A lei tem que dar o parâmetro. A Constituição dá autonomia de organização e funcionamento para as organizações esportivas, mas a lei deve dar o parâmetro. E o parâmetro talvez seja o mesmo parâmetro das fundações, onde o Ministério Público participa ativamente da gestão necessariamente. Ou até mesmo a OAB, que é uma autarquia, uma instituição sui generis e que não pode servir de modelo para as organizações esportivas, mas mostra que quando o legislador quer, ele diferencia. Ele pode sim criar um tipo jurídico especial para as organizações esportivas. Eu acho que o primeiro passo, Luiz, é discutir essa nova legislação que crie controle social, democracia e transparência nas organizações esportivas brasileiras. Ô Fernando, em relação a esse tema, a gente estava comentando no intervalo que a gente fez um seminário e fiquei muito impressionado com a organização da Confederação Brasileira Paralímpica. Se pegar, digamos, o que existe em outros esportes, aí tem algum setor que possa servir de modelo para o futebol? Olha, eu não tenho muito conhecimento nessa área dos esportes. Eu só acho que o futebol ficou muito tempo... O jogador de futebol ficou muito tempo parado, alienado a todas as questões que ele tem interesse. Eu acho que agora começou a despertar um pouquinho, mas é uma minoria, é uma coisa muito pequena ainda. Eu acho que o jogador tem que evolui muito em relação a isso. E aí, começar a se inteirar do que acontece no Então, no eu meio. queria pegar um ponto que o Pedro coloca lá, essa questão da torcida participar também de escolhas e tudo. Você acha que o torcedor, a voz do povo é a voz de Deus aí, ou vai dar mais confusão do que ordem? Não, de repente, em alguma questão mais administrativa, em termos de estrutural, sim, mas trabalho dentro de campo é complicado, porque eu sempre falo, o futebol profissional, futebol de dentro de campo, é muito diferente do futebol da arquibancada. É totalmente diferente. Uma pessoa que vive o futebol fora e vem conhecer um pouco do futebol profissional é totalmente diferente. E a imprensa esportiva, ela está à altura do futebol? Criticam muito que hoje o futebol brasileiro está numa decadência técnica, que os treinadores brasileiros estão decadentes, mas eu acho que é tudo o contexto. Tu não tem também, muitas vezes na imprensa, um debate em alto nível, que exija do treinador saber para poder contra-argumentar. Às vezes o treinador tem um conhecimento e é contraposto por um repórter ou por um comentarista, mas ele não tem argumentos suficientes para... Claro. Então fica fácil para o treinador rebater isso. Então acho que o jogador tem que aumentar seu nível técnico de novo, porque caiu. Os treinadores têm que evoluir, mas a imprensa crítica também tem que puxar um debate para cima. Luiz, você me permite? Você falou do Comitê Paralímpico Brasileiro e eu posso também te dar um outro exemplo da Confederação Brasileira de Atletismo. Na Confederação Brasileira de Atletismo, os atletas olímpicos, os 5 melhores clubes do Troféu Brasil, os treinadores, os árbitros e as federações, como é o caso da CBF também,
todos eles têm direito a voto na Assembleia. Então, hoje a lei já permite que isso aconteça, mas depende de uma vontade, obviamente, da própria Assembleia. Depende daquela organização privada tentar modificar o seu próprio estatuto para permitir isso. Então, você, quando vai a uma Assembleia da Confederação Brasileira de Atletismo, você tem representado efetivamente o atletismo todo. Então, com todos os artistas daquela modalidade estão presentes e fazem as decisões a partir dali. Já com relação ao Comitê Paralímpico Brasileiro, é uma associação muito mais nova e que não tem o caráter dos clubes. Não existem os clubes ou alguns clubes hoje, em alguns clubes já existem os times paralímpicos, mas os clubes, a base do paralimpismo veio das associações. Então existia uma associação de cadeirantes que jogavam basquete. Associação. Então essas associações se uniram e formaram aí o comitê. Então esta situação é bem diferente porque é mais recente e muito, óbvio, um pouco menor, né? A estrutura é um pouco menor, mas ela é muito profissionalizada. Então eles contrataram efetivamente um gestor, contrataram efetivamente um advogado, um médico para ser, enfim, todas as pessoas que trabalham naquela estrutura são pessoas profissionais contratadas e que recebem para aquilo. Vamos correndo para uma outra pergunta enviada através do portal brasileiras.org, selecionada pela jornalista Sara Quines. Tem uma pergunta da Mônica Ferreira, de São Paulo. Ela cita o exemplo dos jogadores na Espanha que entraram em greve recentemente, protestando contra a nova lei que obriga a negociação coletiva para a venda de direitos televisivos. Ela quer saber no Brasil por que os jogadores não são sindicalizados também. Fernando. Então, no Brasil, eu acho que é questão cultural. O futebol, é uma visão minha, o futebol nada mais é do que reflete a sociedade. A sociedade no Brasil... Qual é o perfil do jogador médio hoje? Alfabetizado? Não, hoje melhorou muito. Eu, quando comecei em 90, 90 e poucos, não era raro ver no vestiário meia dúzia de jogadores que não sabiam nem sabiam mal assinar o nome. Hoje, como a sociedade brasileira também evoluiu na educação, bem ou mal, mas evoluiu, né? O jogador também evoluiu. E é reflexo. O povo brasileiro é um povo que dificilmente se revolta com as coisas e toma as atitudes. E o jogador de futebol vai nisso, porque ele está muito acostumado a obedecer às ordens, sem contestar, sem questionar. E eu acho que não tem nada a ver quebra de hierarquia ou qualquer falta de respeito com questionamento, com discussão. Eu acho que pelo contrário. Eu acho que isso ajuda a melhorar o próprio clube. E eu acho que está começando a se plantar uma semente no futebol que, de repente, daqui a uns anos a gente vai poder ter um ambiente mais... Mas só uma curiosidade de torcedor aí. Eu lembro lá atrás, quando teve Brasil e Holanda, que a Holanda veio com o carrossel, o Brasil até segurou bem a peteca lá, o Brasil tinha olheiros para ver como que os times jogavam. Esse caso desse estilo Barcelona, esse estilo da Alemanha, aí, por que pegou a gente de surpresa daquele jeito? Não, mas eu não sei direito ainda, mas disse que o Brasil tinha equipe de observação e passou o relatório para o treinador, né? Tinha que povoar o meio campo, porque eles eram muito fortes no meio campo. Aí é questão de estratégia do treinador. Mas hoje no futebol brasileiro se tem, nos próprios clubes se tem equipes que fazem a estatística e observação dos adversários, e não é só do Brasil, da América Latina toda. Com esse acesso à informação, com a internet e tudo, você teria tudo isso. Mas eu boto... o esquema tático é importante, o Barcelona todo mundo prega que seria o melhor time do mundo, tem um esquema tático absurdo que todo mundo exalta, mas tem uma coisa que o Barcelona tem diferente dos outros, a qualidade dos jogadores do Barcelona é absurda. Então não adianta querer implantar um sistema tático igual ao Barcelona em qualquer time, banda do interior. Porque é uma qualidade absurda. Cada jogador do Barcelona tem uma qualidade técnica. Na sua opinião, quem foi maior, Pelé, Maradona ou o Messi? O Messi. Eu não acompanho o Pelé, né? O Messi hoje leva vantagem porque tem... o mundo todo vê o Messi fazer um balãozinho no treino, o mundo todo vê. Mas o Pelé, pelo que me falam, não tem comparação. Mas acho que hoje o Messi já está acima do Maradona. A efetividade dele, eu nunca vi coisa igual. Parece jogador de Pebolinha. O Messi não conquistou a Copa do Mundo, mas o que o Messi fez ao longo da carreira, porra... Bom, o programa Brasileiras.org sobre os impactos do escândalo da corrupção na FIFA sobre o futebol brasileiro termina por aqui. Agradeço a participação do goleiro do Palmeiras e membro do Bom Senso Futebol Clube, Fernando Praz, do diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, Gustavo Delbin, e do especialista em Direito Esportivo da Fundação Getúlio Vargas, Pedro Trengraus. E também agradeço a colaboração da jornalista Sara Quines e de você que nos acompanhou em mais essa edição. Lembre-se, você pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal Brasileiras.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira,
às 8 da noite. Até lá.